Olá, boa noite, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Água Viva. Bem, seguindo aquela série Ovelhas ou Gado, desvendando mentiras, hoje nós vamos, deixa eu só dar uma ajeitada na câmera, perdão. Hoje nós vamos desvendar outra grande mentira do sistema religioso. Justamente uma das mentiras que eles sustentam há anos, que é as hierarquias, né, eclesiásticas, o clero religioso. Isto é, essas hierarquias que são criadas, né, nessas religiões. Quando eu falo, sempre lembrando que eu falo das duas maiores que nós temos no Brasil. Então, eles se sustentam através de algumas bases. E hoje eu vou trazer uma base principal, porque eles andam na contramão da escritura. É como se a escritura ela tivesse vindo numa mão e eles andam nessa contramão sem muita dificuldade, porque, como eu digo, principalmente o povo brasileiro, ele, como eu digo em outros vídeos, ele não foi educado para criar sua própria opinião, apenas para repetir a opinião dos outros. Então, é isso que acontece. E para justificar essas hierarquias eclesiásticas, eles se utilizam de uma... Eu vou ler aqui da principal passagem bíblica que eles se utilizam para justificar esse clero religioso, das duas maiores religiões que nós temos no Brasil, né? Esses cargos hierárquicos que possuem as religiões. E eles utilizam esse texto de Efésios, é uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Eles se utilizam dessa passagem para poder justificar essas hierarquias, né, eclesiásticas. E aí até eles criaram outras, baseados em alguns textos, né? Porque confunde muito, porque eles escreviam em grego. Então, quando falava, por exemplo, bispo, né? É uma referência aos anciãos, aos idosos, né? Quando falava diáconos, é uma referência aos jovens. Então, mas aqui não cita esse, cita apenas deu uns para como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Em algumas traduções, doutores, né? Em algumas traduções está um pouco diferente. Mas essa é uma das principais passagens que eles se utilizam para justificar o clero, né, religioso, as hierarquias que existem, principalmente nas duas maiores religiões que nós temos no Brasil, que todos sabem qual é, católicos e protestantes. Então, só que é esse artifício que eles utilizam em tudo que eles vão falar. Eles pegam um pequeno trecho e aí trabalham através do seu próprio pensamento o que eles querem produzir a partir daquilo. Entendeu? Das suas próprias mentes. Eles pegam um trecho, lê, e aí eles vão trabalhando, né, com o objetivo de enganar. E o povo, como não faz uma análise crítica, ele não procura, ele foi já desde pequeno, principalmente o povo brasileiro, a seguir, né, o pensamento dos outros e não formar os seus próprios pensamentos. Fica muito difícil para desmistificar isso, para desvendar, mas nós estamos aqui para desvendar mais essa mentira. Então, antes de começar a ler, porque eu vou ler não vou ler o capítulo todo, porque eu pretendo que o vídeo seja rápido, mas eu vou ler uma grande parte, né? Vou ler muito mais do que eles costumam ler para justificar e provar que na realidade Paulo não está dando ordenança alguma para se formar um clero religioso ou uma hierarquia eclesiástica. Muito pelo contrário, Paulo nesse texto tem um objetivo claro de falar, de dizer para que não seja feito esse tipo de coisa. E eu vou provar aqui no próprio texto, no próprio capítulo, que é isso que Paulo está fazendo, dando uma bronca nos Efésios, porque justamente eles estavam querendo criar uma hierarquia religiosa lá entre eles, né? Nesse povo que vivia em Éfeso.
Mas antes, eu estou com a Bíblia aqui, Ferreira de Almeida, atualizada no tablet. E antes de tudo, eu vou abrir agora uma passagem que é do Messias. Porque a palavra do Messias, né, é primordial. Se a gente não ouvir ele, é bem dizer, a gente não ouviu nada. Então, primeiramente, eu vou pegar Mateus 23, do qual o Messias é bem claro sobre essas coisas. Então, toda vez ele falava, nessa passagem, ele fala para os fariseus. E as pessoas têm que aprender a fazer essa relação. Quem eram os fariseus, né? Senão o sistema religioso que havia naquela época, que praticavam o judaísmo. Hoje conhecido como esse judaísmo rabínico, que nós conhecemos hoje. Eles praticavam, era a religião que tinha na época, né? E que o Messias, ele sempre bateu firme nos fariseus, nos religiosos que tinham na época. Mas se você comparar como faziam os fariseus e como fazem os religiosos de hoje em dia, você vai ver que são muito parecidos. Ele fala assim, ó, todas as suas... Eu vou ler uma parte só, mas que fica bem claro. Falando para os fariseus, para os religiosos daquela época. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Compara com o que temos hoje em dia aí. Vê os fariseus de hoje. Pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Né? Falando das roupas bonitas, né? Dessas coisas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Compare com os dias atuais. Das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens de mestre. Agora, ele é claro, o Messias. Palavra do Messias. Vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre. E todos vós sois irmãos. Então, eu não vou ler tudo, vou ler essa parte daqui. Ele segue falando várias coisas, entendeu? E fala sobre os religiosos que falam, ó, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais e nem deixam que ninguém entre. Então ele falando para os religiosos, aí você compara essas características, né, dos que gostam dos melhores lugares nos banquetes, de ser visto nas praças, sentar nas primeiras cadeiras, né? Você lembra aí do seu culto, da sua igreja, né? Quem gosta, né? Eu só fazer essa comparação. Aí ele diz, vós porém, e gosta de ser chamado pelos homens de mestre, vós porém não quereis ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre. Entendeu? Aí ele vai embora, ninguém queira ser chamado de pai, porque um só é o vosso pai. Nem queira ser chamado de guias. A tradução de guia e pastor é a mesma coisa. Ninguém não querer ser chamado de guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Então ele diz bem claro aqui, não quereis ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O Messias aqui descaracterizando qualquer hierarquia eclesiástica. Porque mesmo que Paulo, na passagem dos Efésios, estivesse dizendo para se criar uma hierarquia religiosa, entre a palavra de Paulo e a do Messias, eu ainda assim ficaria com a palavra do Messias, é óbvio. Mas, porém, Paulo não está dando ordenança para se criar nenhuma hierarquia religiosa. Então, só por ler essa passagem eu já descarto. Porque ele diz, um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Isto é, estão em pé de igualdade. Mas, eles justificam aquela passagem dos Efésios para dizer que Paulo está ordenando uma hierarquia eclesiástica. Então nós vamos pegar uma boa parte desse capítulo para desvendar essa mentira do sistema religioso. Vamos lá. Olha só. Então eu vou ler e vou explicar. Eu vou ler muita coisa, né? E vou dar umas explicações, porque para abrir a mente. Entendeu? Ó, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno na vocação com que fostes chamados. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Então, ele está rogando, ele fala, rogo-vos, pois eu, prisioneiro, que andeis como é digno. Aqui, ele já está começando a esclarecer que é uma bronca. Ele está rogando para que eles andem como é digno. Então, então é sinal que eles não estavam andando dignamente. Então aqui já vê que não é ordenança para nada, e justamente uma bronca para não fazer o que eles faziam. Está vendo como o sistema religioso anda na contramão? Porque eles falam aqui como se fosse uma ordenança, mas na realidade é uma bronca. Está escrito, porque se você ler um pouco abaixo, um pouco acima, você descobre essas coisas. Eu, como não tenho nada a esconder, quem precisa de hierarquia para comandar e para ter interesses financeiros, né? São eles. Eu não tenho nada a esconder, não tenho nada, não peço nada a ninguém. Então não tenho porquê, o objetivo aqui é enganar ninguém. Então vamos lá. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí ele diz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Bem, pegando essa passagem, ele diz que há um só corpo, que esse corpo é a igreja do Salvador, do Messias, que não é feita de pedras, sim feita de pessoas. Ele diz, há um só corpo. Aí eu digo para vocês, o cristianismo dividido em várias... Só o cristianismo é dividido entre católicos, né, católicos romanos, ortodoxos. Aí o cristianismo se divide em protestantes. No Brasil, de protestantes, são mais de 20 mil denominações, só no Brasil. Então ele diz que é um só corpo, mas pelo que a gente vê aí, né? Então, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Um só Deus e um só Pai, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isto é, ao Pai. E como disse o Messias, e todos vós sois irmãos. Mas cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Beleza. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Justamente. O que significa levar cativo o cativeiro? Era aquele cativeiro que prendia o homem ao outro homem, para se chegar ao Pai. O Messias, quando morreu, ele diz, levou cativo o cativeiro e deu dons a cada um de nós. Correto? Deu dons aos homens. Aquilo que, como Paulo diz uma vez, o pacto anterior era, né? A aliança anterior era constituída de um santuário terrestre, de práticas de culto divino e de figura sacerdotal. Era. Agora, até que viesse o selo da promessa, que é o Messias. Ele levou, quando morre, cativa esse cativeiro, essa coisa que prendia um homem a outro homem, porque ele é o mediador. Por ele nós chegamos ao Pai, não por homem nenhum. E eu vou provar aqui. Conforme, olha só. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora eu pergunto, dom. O que é dom? Dom é algo que já nasce com você. Dom é algo que quando nascemos já nasce com a gente. Isso é claro. Agora, para me ter o dom, o que eu preciso fazer? Nada. Já nasceu comigo. Eu não preciso fazer nada para ter esse dom. Entendeu? Agora, eu não estou falando aqui de futebol. É claro que o garoto que nasce com dom, ele vai treinar para aperfeiçoar alguma coisa, mas isso aqui é espiritual. O dom espiritual já nasce conosco. E nós vamos aperfeiçoar, é claro, buscando. É óbvio. Mas não tendo um homem como mediador entre nós e o Pai. Não é assim que nós buscamos, né? Aprimorar esse dom. Então, agora, esse dom é dado quando eu vou no cartório, crio uma instituição jurídica com CNPJ, porque o que acontece? Eles se auto-intitulam líder, porque vai no cartório, paga, o tabelião não pergunta se o pai deu dom a ele ou não,
Se o Criador deu dom a ele, simplesmente ele monta lá, abre uma porta e vai aí representar Deus na Terra. Ou quando ou esse dom eu recebo quando faço um seminário, um curso de teologia. Não é isso que está escrito aqui. Está escrito que é um dom que nasce com a gente. Porque dom é o que nasce. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aí ele fala, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aí vem a passagem do engano. Ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Deu dons, cada um segundo a sua medida. Agora, para sermos uns sobre os outros? É óbvio que não. É claro que não. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não para a edificação de um só. Não para um ser maior e o outro ser menor. Para a edificação do corpo inteiro. Ele diz aqui, ó, até que todo... E tem um prazo de validade isso tudo, né? Ele falou que deu uns para mestre, outros para guia, que para que eu possa guiar, vão botar alguém, né? Porque essa pessoa precise disso. Porque diz João lá, não é contradição, mas João diz que não há necessidade que ninguém vos ensine, porque o próprio Espírito testifica sobre as coisas. Mas não é que eu não possa ensinar. Apenas João diz que não há necessidade, né? Agora, isso tem um prazo. Eu posso ensinar alguém, mas tem um prazo de validade. Ele não é meu membro, entendeu? Ele não é membro de mim, como acontece por aí, ó. Até quando eu posso ensinar alguém, entendeu? Diz aqui, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem um prazo de validade, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência de homens, que com astúcia enganam e tendem à maquinação do erro. Então eu posso ensinar alguém, mas tem um prazo de validade, até que ele não seja mais menino na fé. Quando ele chegar à plenitude do conhecimento do Filho, como está escrito aqui, ele vai sair para ensinar outros. Agora eles não, eles prendem as pessoas num aprisco, lá do tempo de pedra, e fica lá o mestre, ensinando, e o cara lá, 50 anos na cadeira ouvindo, e nunca chega à unidade da fé. Nunca termina esse ensinamento. Por que não termina? Porque não aprendem nada. Ele morre lá na cadeira e morre o sacerdote lá em cima. O sacerdote, o mestre lá em cima, né, do altar ensinando, e os membros lá embaixo aprendendo. 60 anos, que isso? Ele tem um prazo de validade que eu posso ensinar alguém, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho, né? Ó, para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, que pela astúcia enganam e tendem à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, juntos, ó, naquele que é o cabeça. Quem é cabeça? Está escrito aqui. Até que cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? São esses homens que estão aí? Está escrito aqui, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, todos iguais, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente. O que eu falei? Que pelas suas próprias mentes eles inventam as coisas. Então quando ele diz assim, portanto isto testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente. Agora quando ele cita isso aqui nos gentios, eu me recordo de uma passagem que o Messias diz assim, entre os gentios o maior governa o menor, mas entre vós será diferente. Entendeu? Então, se fazendo menor é que você se torna maior. É assim que ele nos ensinou.
Não como os fariseus, que querem as primeiras cadeiras, os primeiros lugares nas sinagogas. Então ele diz, mas é o que esses homens querem. Eles sempre citam, quem nasceu para ser cauda não vai ser cabeça, não é isso? Essas coisas que eles citam. É isso aí. Então vai, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Paulo, isso aqui é uma bronca, isso aqui não é ordenança para nada. É para não fazer. Como que eles andam na contramão de uma coisa? Como que eles conseguem explicar o inexplicável? E justamente fazer o contrário do que está sendo pedido. Aqui está pedindo para não fazer. E eles vão lá e pegam um pedacinho desse texto para fazer. E diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregam-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Olha ele falando para os Efésios, isso aqui é ordenança ou bronca? Se é que ouvistes, aí ele fala para os Efésios, se é que vocês ouviram. Quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros de quem? Membros da igreja não sei qual? Membros do pastor, do padre não sei qual? Membro da igreja isso, igreja aquilo? Membro da religião tal? Não. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Então aqui eu vou parar por aqui, nesse trecho aqui, não acabou o vídeo ainda, mas aqui Paulo é bem claro que é uma bronca. Agora, por que ele estava dando essa bronca nos Efésios? Então, eles just pegam esse texto dessa carta de Paulo aos Efésios para criar a hierarquia religiosa. Enquanto Paulo aqui está dando uma bronca neles, porque justamente eles estavam querendo criar uma hierarquia religiosa, querendo ser um maior do que o outro. E Paulo dizendo aqui, para não falar mentira, porque somos membros uns dos outros, todos iguais, como disse lá o Messias, como eu falei no início, um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Aí justamente Paulo está confirmando o que ele falou, não está contra ele. Eu só falei naquela hora que se fosse Paulo falando uma coisa e o Messias outra, eu ficaria com o Messias. Mas Paulo não, Paulo está acompanhando o pensamento do Messias. E dizendo aos Efésios para não fazer essas hierarquias, querer um ser sobre o outro, e sim agir com amor, porque para o crescimento do corpo, e não de um homem acima do outro. Então, agora a comprovação final, para fechar com chave de ouro, entendeu? Essa situação está na carta de Apocalipse, justamente quando fala, o anjo fala fala que as 7 igrejas da Ásia, primeiramente já quero para que vocês tirem da sua mente de atrelar a igreja com o templo de pedra, porque a igreja somos nós, a habitação do Pai somos nós. Então a igreja que ele fala são as pessoas que viviam naquele lugar. Quando ele escreve as 7 igrejas, lá no Apocalipse capítulo 2, é só vocês irem lá, não vou abrir aqui agora, mas está no capítulo 2, ele lá diz os erros de cada povo daquele tempo que estava cometendo os erros. Ele, quando escreve aos Efésios, naquela carta de Apocalipse capítulo 2, justamente ele diz: tenho contra vós que praticas a doutrina dos nicolaítas. Ele falou várias coisas sobre a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, mas a igreja de Éfeso, aos Efésios, o que o pai tinha contra eles era que eles tinham deixado o primeiro amor, e segundo, que eles praticavam a doutrina dos nicolaítas. Aí você pode ir na internet, em qualquer site, Wikipédia, qualquer coisa, e procurar no Google mesmo. Você procure no Google lá e procurem o que é doutrina dos nicolaítas, que vocês vão ver que a doutrina dos nicolaítas nada mais é do que justamente a prática de
os nicolaítas eram um grupo, perdão, eu perdi um pouco o pensamento, os nicolaítas eram um grupo que se infiltrou lá naquela igreja primitiva, querendo justamente que eles tinham como prática fundar cargos eclesiásticos, hierarquias, querendo ser um maior do que o outro. Era isso que era o nicolaísmo. Era um querendo dominar o outro, então ser acima do outro. Então, quando em Apocalipse escreve-se a carta para os Efésios, diz: tenho contra ti por praticar a doutrina dos nicolaítas, que é justamente a criação de cargos eclesiásticos. Os Efésios já estavam fazendo isso, e Paulo deu uma bronca falando para não fazer, e o sistema religioso pega justamente esse texto para justificar a hierarquia religiosa, quando aqui eles falam o contrário. Então é a contramão da verdade. Eles andam na contramão de uma forma que não dá para entender. E o povo, as pessoas, por não terem discernimento de analisar criticamente as coisas, a serem orientados a apenas repetir e não formar opinião, caem nessas armadilhas do sistema, e aí cada vez estão mais longe da verdade, que não é minha, e sim da Escritura, correto? Não digo da Bíblia, porque a Bíblia é um livro novo que apenas juntou todos os livros da Escritura num só. Eu não sou bibliólatra, não idolatro a Bíblia. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, bibliolatria. Nós devemos adorar o Pai, não um objeto. Mas de qualquer forma, é isso que eles fazem, é andar na contramão da verdade. Mas nós estamos aqui para isso, para desvendar essas mentiras. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.